Bom dia! Se você está acompanhando essa playlist de propulsão aeronáutica, finalmente a gente terminou a parte de revisão e vai começar com motores aeronáuticos de verdade. Então o primeiro que a gente vê é o motor pistão-hélice, que é um dos mais antigos, um dos primeiros que surgiu. Vamos entender como é que ele funciona e como é que a gente pode fazer cálculos para fazer o dimensionamento desse tipo de motor. Então, esse vídeo é sobre motores pistão-hélice, que são os primeiros motores de aviões que apareceram na história comercial, né? Hoje em dia a gente não usa muito para aviões comerciais de grande porte, mas ainda você encontra esse tipo de motor aeronáutico em aviões não tripulados, em vantes, né, em aviões de uso agrícola ou usos menores. Então essa teoria é interessante porque ela serve também, tirando a parte do pistão em si, você pode fazer o mesmo acoplamento de matemática para resolver aviões elétricos que se movem a hélice. Então, essa foto aqui do lado, ela é de um avião antigo, então nota que é um avião daqueles bem antigos, que você vê no estilo Primeira e Segunda Guerra aí, né? Aqui você vê a hélice, é uma hélice um avião de duas hélices, e aqui está o nosso motor. Então você vê ele aqui, deixa eu pegar uma cor mais legal nesse negócio aqui. O motor em si dos pistões está aqui, então por exemplo, aqui tu tem um pistão, dois pistões, três pistões, quatro pistões, cinco pistões, seis pistões, sete pistões. Isso aqui é um motor de 7 pistões radiais. Radiais porque eles estão nessa montagem, que todos eles são conectados ao eixo, aqui nesse formato que tu olha e parece um círculo, e o avião está aqui para trás, né? Então esse é o motor que nós vamos ver. Como é que a gente faz o cálculo dessa energia que vem dos pistões, que realmente vira o que a gente chama de impulso de voo, que é esse FN. Então, como eu falei, ele é um dos primeiros modelos de motores aeronáuticos empregados comercialmente, na época de muito tempo atrás. E a gente ainda usa para aviões pequenos e aplicações, tá? Esse motor que eu mostrei, como eu falei, ele é a versão radial, mas tu pode ter vários tipos. Então, por exemplo, existe o de pistões horizontais, que seria a versão que a gente tem no carro, quando você tem, por exemplo, uma sequência de pistões. Eu vou desenhar 4 pistões aqui, todos eles conectados ao virabrequim. Existe a formação em V, onde se você olhar de cima, que não é bem meu forte, vamos tentar uma versão 3D aqui. Aqui está uma sequência de pistões, aqui está outra sequência de pistões, eles se conectam no eixo. Então, se você olhar de frente, tu vai ver os pistões fazendo duas sequências assim. Essa seria a sequência em V. E tem outras configurações. Nós não estamos aqui interessados nesse material, na configuração em si, nós estamos interessados, na verdade, no design de energia, ou seja, na parte termodinâmica de quanto que ele consegue dar de impulso de voo. Essas questões de em V, horizontal e radial, eles têm vantagens e desvantagens com relação à refrigeração, montagem, ocupação de espaço, coisas assim, mas não é o que nós vamos analisar aqui. Outro detalhe, geralmente a gente usa esse tipo também de motor para voos com velocidades mais baixas do que os motores atuais. Atualmente a gente usa de forma comercial os turbojatos, os motores a jatos, que é o turbofan, que é o mais comum, turbojato e turbohélice. Esses caras, eles vão com Mach geralmente maior do que 0,8. O motor a pistão voa já com Mach geralmente menor do que 0,8. Então ele é para velocidades mais baixas, por alguns detalhes que a gente já vai ver. Aqui, por exemplo, eu só estou destacando, cuidado, não é todo avião que tem hélice que é um motor pistão-hélice, tá? Esse aqui, por exemplo, é um avião que você vê a hélice, ele tem 6 hélices ali, mas isso aqui não é um motor, esse é um avião atual, né? Esse aqui é um turbo-hélice que a gente chama. É um motor a jato com hélice. A gente também vai ver ele um pouco mais para frente. É bom para quando você precisa carregar mais carga, é bom para ter colagem. Então, essa parte aqui do motor não é pistão. Então, cuidado, não é tudo que tem hélice é um motor a pistão. Os motores turbo-hélices, a gente vai ver um pouco mais pra frente como é que a gente faz os cálculos. Quais são as limitações do motor a pistão? Uma das primeiras limitações do motor a pistão é a altitude. Tu não pode voar com altitude muito alta. Você voa em altitudes mais baixas do que os motores a jato, tá? Então, isso aqui é quando comparado ao motor a jato. Porque ele tem uma limitação da pressão de aspiração. Um motor a pistão, quando ele abre as válvulas, ele aspira o ar da altitude onde ele está.
Se você for olhar esse gráficozinho aqui do lado que eu estou mostrando, ele está plotando, não está aparecendo aqui porque ficou pequeno, mas a linha azul é densidade, beleza? E a linha verde é pressão. Ele aqui, na verdade, está em pressão 10 vezes 10 na quinta pascal. Quando você está numa altitude de 0 km, que é o nosso nível do mar aqui, nós estamos lá em 1, mais ou menos, isso aqui é 101,3 kPa, ou 1,01 vezes 10 na quinta pascal. À medida que você sobe na atmosfera, por exemplo, aqui em 5 km ou em 10 km, nota que essa pressão ela cai bastante. Então, por exemplo, se você for voar em 5 km, tu já está com uma pressão de 0,6 ali, ou seja, caiu já 40%. Essa é a pressão que o motor vai aspirar. E quando você tem pressões baixas em sistemas de combustão por fagulha, ou mesmo sistemas de combustão por compressão, a pressão muito baixa ela pode fazer com que o combustível caia fora da zona de flamabilidade e daí ele não entra em combustão, ou seja, a combustão não se mantém e aí o motor falha. Então, motores a pistão não conseguem voar muito alto porque a pressão na atmosfera, à medida que você sobe, ela cai e uma hora você sai da faixa de combustão e você não consegue mais botar fogo naquela gasolina de aviação. Então esse é o primeiro problema. Sem contar que à medida que você sobe, nota que a densidade também cai. Se a densidade cai, mas o teu volume da câmera está constante, porque o pistão ele é sólido, né? Ele está feito ali, tu vai acabar adentrando menos oxigênio e aí você também sai da zona de esticometria para queimar. Então tem vários problemas à medida que você vai subindo na atmosfera se você não compensa essa densidade e pressão. Segundo ponto, relação peso-impulso. Peso-impulso que eu estou falando aqui é o peso do motor, tá? Pela força de impulso que ele dá. Esse Fn aqui que eu estou falando é que quando você tem um aviãozinho voando, seria o impulso do motor. Realmente, meu Deus, meu avião está super feio, né? Mas seria essa a ideia, tá? É realmente a força com que o avião consegue andar, que geralmente é o objetivo dos sistemas de propulsão. Qual é o impulso que ele dá? Para você ver se pelo menos ele compensa o drag, né? Senão você não consegue voar. Então, motores a pistão, eles são mais pesados quando comparados a motores a jato. Isso é fato. Por causa do sistema mecânico dele, ele é mais pesado. Terceiro ponto. Limite de velocidade devido ao uso de hélices. O motor a pistão, atualmente, a gente só consegue voar com motor a pistão se tu tiver hélices acopladas na frente. Então, por exemplo, aqui embaixo está um desenho dele, um sistema turbocompressor, que eu já vou explicar, mas está aqui o motorzinho a pistão, e eu tenho o eixo e conecto a hélice no eixo, é assim que ele funciona. Só que a hélice, quanto mais rápido ela voa, quanto mais rápido a hélice gira, mais rápido o teu avião voa, logicamente. Só que tem um detalhe, quando você olha a hélice de frente, isso aqui é o raio da hélice, então se você for pensar no círculo que ela faz, e essa hélice ela gira com uma certa velocidade angular. A velocidade tangencial, que é essa flechinha que eu estou desenhando aqui, que é a velocidade do ar que está passando bem na ponta da sua hélice, que a gente chama de velocidade tangencial U, ela é dada por raio, velocidade angular, quando você está em radianos por segundo. Então, quando a tua hélice e a velocidade, quando você gira muito rápido e o teu raio é grande, esse U fica muito alto. Então, esse U ele é maior do que a velocidade de voo. Ele é maior do que o que a gente chama de velocidade de voo. Então, você pode estar voando com o teu avião com Mach 0,5, mas ali na ponta da hélice, ele está fazendo Mach 1. Mach 1 dá escoamento sônico e você tem choques na ponta da hélice e vibrações, etc. E pode até quebrar a hélice. Então, ele tem uma limitação de velocidade que você realmente não pode voar muito rápido, porque a velocidade na ponta das hélices é maior do que a velocidade de voo, então você tem que manter ela subsônica. Não tem como, se você colocar supersônico, ele vai estragar as hélices. Então esse é um detalhe. Por isso que eu falei no slide anterior que aviões a jato hoje em dia voam 0,8, 0,9 Mach, e o avião a hélice, que seria o modelo pistão a hélice, ele tem que voar bem mais devagar para não estragar as hélices. Até porque se estragar as hélices, acabou o avião, né? Mas ele tem suas vantagens. Uma das vantagens é que ele é um sistema de baixa complexidade. O que eu quero dizer com isso? O sistema motor pistão é extremamente conhecido, é velho,
todo mundo conhece. Então ele é muito fácil de se construir, muito fácil de se fazer, ele é extremamente conhecido. Quando que um motor turbojato, ele é mais complexo, que é o que nós vamos ver na próxima unidade. Aí ele tem várias máquinas dentro dele que são giratórias e bem mais complexo para dar problema. Segundo detalhe, a hélice não é de todo ruim, tá? A hélice, ela dá alto impulso de decolagem. Então, hélices, quanto maior o raio da hélice, maior o impulso que você consegue dar de decolagem. Esse é um dos motivos por que a gente usa aviões turbo-hélice, que é aquele que eu mostrei no slide anterior, que seria esse carinha aqui. A gente usa esse sistema de avião, por exemplo, aviões militares que são cargueiros. Ele não é pistão, ele é com um jato dentro, né? Mas ele usa a hélice porque a hélice dá bastante impulso de decolagem. Nós vamos ver isso mais para frente também, quando fizer o cálculo da equação para decolagem. E mais um detalhe é que você pode compensar aquela questão da pressão de aspiração se você adicionar um sistema turbocompressor para voar em altitudes maiores. Tem uma limitação, é lógico, porque o sistema turbocompressor também é pesado, você adiciona peso no sistema. Ele tem lá os seus problemas e ele consegue puxar ar e pressurizar, então você compensa a baixa pressão por altas altitudes com esse sistema aqui. Então, esse cara que está aqui do lado é um sistema turbocompressor conectado no motor a pistão. Então, por exemplo, isso daqui é o sistema turbocompressor. Sistema turbocompressor é um compressor, que seria esse aqui, conectado numa turbina. O que acontece? Esse aqui é o ar com pressão atmosférica que é baixo, o compressor aspira esse ar, comprime de uma pressão P1 para uma pressão P2 que é maior, essa pressão P2 é injetada então nos pistões, maior do que a da altitude, o pistão consegue queimar, ele rejeita a parte quente, o azulzinho é ar frio, o vermelhinho é ar quente, ele rejeita, esse ar quente passa pela turbina, que gira a turbina, extrai um pouco de energia, essa energia que ela extrai vai para o compressor para se autoalimentar, depois vai para a exaustão. Então esse é o sistema turbocompressor, faz com que você voe mais alto, mas ainda você tem a limitação de velocidade por causa da hélice e ele também pesa mais no motor, então tem seus prós e contras. Essa é a ideia dos motores a pistão. Como eu falei, hoje em dia tu vai achar um uso bem maior, na verdade, para vantes. Então, vantes, que são os não tripulados, tu vai achar bastante uso para avião a pistão, né? Ou, como eu falar, a teoria que eu vou aplicar do slide para frente, você pode usar para aviões elétricos também. Só que sem o pistão daí, né? Só a parte da hélice. Então, vamos ver como a gente faz os cálculos para esse cara, porque tem alguns rendimentos e potências que a gente tem que entender. Eu vou me focar aqui no motor 4 tempos, porque os aviões aeronáuticos de pistão, eles são 4 tempos. Você até tem motores a 2 tempos, que são menorzinhos, mas aí o 2 tempos simplesmente você corta um detalhezinho ali que eu vou comentar. Mas para explicar, eu vou usar o motor de 4 tempos como exemplo. Então, a gente tem que entender um detalhe que antes o que a gente calculou quando apareceu um material nessa playlist de motor Otto ou diesel, tanto faz qual deles tu está usando, esse material aqui desse vídeo serve para ambos os ciclos, né? Tanto Otto quanto diesel. Mas eu vou mostrar com Otto, tá? O que você calculava lá era o trabalho no ciclo do motor. O que a gente precisa quando o avião vai voar, na verdade, é a potência do motor, que é diferente. Então a gente tinha o trabalho que ele era integral de PDV. Se, por exemplo, se você tinha um ciclo Otto, a gente estava aqui, fazia esse ciclo e calculava. Isso aqui dava o trabalho. Trabalho é joules. E aqui, inclusive, é joules por ciclo. Porque você calcula um ciclo só. Quando a gente quer potência, na verdade, tu quer o trabalho dividido pelo tempo que ele atua. E esse tempo em segundos. Isso daqui vai dar para nós watts, que é isso aqui que nós estamos procurando. Porque o avião, você vai ficar funcionando ele constantemente e você trabalha geralmente com potência e não com trabalho. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é transformar trabalho em potência. Então, nota que o trabalho é quando não tem o pontinho em cima do W e potência é quando tem o pontinho. Como é que eu faço isso? Tu tem o trabalho que ele realizou e você divide pelo tempo que ele demorou para realizar. Aí tu vai ter quanto que ele faz por segundo.
e no SI, né? No sistema internacional. É só isso aí. Só que qual que é o detalhe? Geralmente, num sistema com eixo, a gente, em vez de trabalhar por segundo, a gente trabalha em RPM. E um segundo detalhe, esse cara que a gente calculou aqui em cima, ele está por ciclo. Quanto tempo demora esse ciclo para ser feito? Esse é o X da questão. Tu tem que saber quantos ciclos ele faz por segundo ou quantos segundos ele demora a fazer o ciclo para você poder transformar isso aí. Então, por isso que eu falei que eu ia fazer a dedução por 4 tempos, porque um pistão de 4 tempos, e aqui eu estou mostrando para o ciclo Otto, então se você for ver esse desenho aqui é de um Otto, mas como eu falei, tanto faz, tá? Um motor 4 tempos diesel faz a mesma coisa. Nota que nesse videozinho legal aqui que ele está aparecendo, esse giftzinho, que não é meu, mas que é bem legal, nota que ele começa... Deixa ele reiniciar ali. O pistão vai iniciar agora, ele estava lá embaixo, aí ele subiu, vai até o ponto da combustão, desceu de volta, voltou para o inicial e fez a exaustão. Nota que ele subiu e desceu 2 vezes, ou seja, ele completou 2 giros para um ciclo. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que ele faz um ciclo, ele dá 2 giros. Então, se você souber quantos radianos por segundo o teu eixo está girando, porque esse pistão está conectado no eixo. Esse virabrequim aqui está conectado no eixo. Se você souber quantas vezes esse eixo girou, você sabe quanto tempo demorou esse ciclo para fazer, porque você sabe que ele vai girar 2 vezes para fazer o ciclo. Então, é assim que a gente transforma em potência. Um detalhe que eu queria chamar a atenção, quando a gente fez o ciclo no material, nota que eu só fazia o ciclo padrão, que é esse carinha que eu desenhei de roxo aqui, a gente calculava só ele. Nota que aqui, nesse desenho, ele está fazendo um ciclo padrão, mas desenhado com a parte que a gente não contabiliza para os cálculos, que é essa parte da aspiração e exaustão. Então, tu nota que quando ele vai de O até A, é a parte que ele simplesmente aspira ar de fora e faz a exaustão. Então, sabendo essa questão de que cada ciclo de um motor 4 tempos faz 2 giros do eixo, agora é só a gente transformar isso em segundos, né? Quantos segundos demora um giro? E aí que vem o RPS e o RPM. Mas de forma básica, a gente faz o seguinte, esse WI é o que a gente chama de potência interna. Do motor. É a potência, nós vamos ver no próximo slide já, que é o quanto de potência que os pistões dão. Esse W ciclo é o mesmo que está lá em cima, integral de PDV. Nota que você pode ou calcular a integral no PDV inteiro ou usar a pressão efetiva que já apareceu quando a gente viu o ciclo Otto. Esse N grande é o número de pistões. Então, nota que aqui eu estou vendo já a potência do motor como um todo. Nesse aqui de cima, eu estava vendo o trabalho de ciclo de um pistão só. E esse Nzinho pequenininho, dividido por 2 aqui, é N giros do eixo. Esse 2 está dividido por 2 exatamente pelo fato de que em um ciclo ele faz 2 giros. Então, por exemplo, se você girou 4 vezes o teu eixo, você fez 2 ciclos apenas. Então, se você for ver, esse N sobre 2 é quantos ciclos eu fiz. Só ressaltando, esse N ele está em RPS, rotações por segundo. Então, tu nota que realmente vai dar quantas rotações por segundo eu dei dividido por 2, porque a cada rotação é meio ciclo, vezes o número de pistões, vezes o trabalho por pistão. Isso aí vai dar o trabalho completo dos pistões dividido por segundo por causa desse carinha aqui. Isso daqui é a potência do motor de N pistões em watts. Então, esse cara aqui vai dar em watts. Beleza, virou potência. Só que ele é potência que está nos pistões. A partir daí, a gente vai ter a potência que vai para o eixo, depois a potência que vai para a hélice, que a gente vai ver. Só que nota que esse daqui, eu usei esse N em RPS, rotações por segundo. É muito comum a gente usar em sistemas mecânicos o RPM e não o RPS.
Então, você tem o RPS, que é rotações por segundo. O RPM é por minuto. Para você transformar de RPS para RPM, ou de RPM para RPS, tem um fator de 60 ali. Então, você pega, na verdade, o RPM, divide por 60, ele é 1 RPS. Porque se você for fazer uma regrinha de 3 clássica aqui, pensa assim, se eu rodei 60 vezes em 1 minuto, que é 60 RPM, é equivalente a eu ter rodado uma vez por segundo. Essa é a equivalência. Então, se eu quero botar N RPM na minha equação, eu tenho que ver quanto é que vai dar esse x em uma regrinha de 3. Nota que ele vai dar para mim 60x igual N. Então, o meu x é igual N sobre 60. Como eu já tinha um 2 aqui dividindo, fica N RPM sobre 120. Quando a gente vai trabalhar por RPM, a gente usa essa equação. Quando a gente vai trabalhar em RPS, a gente usa essa equação. Nota que as duas estão em watts. Depende só se você está usando em RPS ou RPM, mas geralmente é mais comum usar essa. Isso é como agora ele virou em watts. Beleza. A partir daí a gente pode começar a trabalhar e vamos para o próximo treta, que é agora transformar esse potência do motor a pistão em potência de voo mesmo. Que a gente faz isso através do que a gente chama de rendimentos de motores aeronáuticos. Então, o que nós temos aqui? Tem um mini desenho, bem pobre, de um motor a pistão conectado numa hélice. Então, aqui está o nosso motor a pistão. Aqui está conectado ao eixo, então nós temos o eixo aqui em cima. E depois o eixo está conectado à hélice. E aí tu tem o avião ao redor disso aí. Essa é a ideia. E quando você voa, beleza, você tem fluido passando aqui com velocidade de voo. Essa é a ideia. O que a gente está interessado quando a gente está fazendo o cálculo para o avião, se você já participou de um negócio de aerodesign ou coisa assim, você quer saber, na verdade, quanto que é o que a gente chama de impulso de voo. Porque quando eu for fazer o equilíbrio de forças no avião, é esse Fn que eu estou procurando para saber se ele equilibra, ele é em newtons, para saber se ele equilibra com o arrasto e quando eu quero fazer subida, se ele tem força para subir, etc. Então é esse Fn que nós estamos procurando. Como é que eu transformo essa potência do pistão em Fn? A gente vai quebrando ela em outras potências, porque todo sistema mecânico, todo sistema de engenharia, né? Ele vai perdendo um pouco da energia à medida que ele vai passando entre as diversas partes do motor, por exemplo, diversas partes do sistema. Então, aqui na aeronáutica também acontece isso. Aquele WI que a gente viu na última equação, que é esse cara aqui, que é a potência interna, tá aqui, ó, em RPM, a última equação que a gente viu, é só o que os pistões produzem. Mas eu ainda não estou considerando as perdas dessa transferência de energia para o eixo. Então, esse primeiro está aqui, como eu falei, a gente chama de potência interna, por isso que tem um izinho aqui, e é só a potência produzida pelos pistões. Beleza. Tanto que esse aqui tu usa para carros também, é a potência produzida pelo motor em si. Quando você agora conectou esse motor, esses pistões, eles conectam no virabrequim, e depois você conecta no eixo, o meu desenho, ele não representa a realidade, mas você tem rolamentos, você tem... O eixo gira, né? Você tem perda por causa do atrito do eixo que está girando. Você tem várias perdas nesse meio do caminho aqui, que são irreversibilidades, que não tem como fugir, porque é a realidade. Então, tu tem perda, que a gente chama de perdas mecânicas. Simplesmente pelo fato de que tem atrito entre o sistema, tem folga no virabrequim, tem os rolamentos, a lubrificação do rolamento, tem um monte de coisa que você perde no meio do caminho. Então, na verdade, o que chega como torque de eixo, que é o que a gente chama esse WB, é a potência de eixo. B de brake, porque em inglês a gente chama essa potência de eixo de brake,
ela é o que a gente consegue realmente tirar na forma de torque. Para quem já mexeu em motores, um dos jeitos mais comuns da gente medir essa potência de torque é você botar um torquímetro no eixo, conectado em bancada de experimental, e aí você tira essa potência. Ela é, se você for ver, o que eu estava chamando de WI, ou seja, a energia, a potência que está vindo do pistão, que multiplica um rendimento que a gente chama de mecânico. Então, esse cara aqui é o rendimento mecânico, que nós vamos ver no próximo slide. Esse rendimento é menor do que 1, claro, e ele contabiliza as perdas exatamente dessas conexões dos pistões com o eixo. Tudo que tu tem de reversibilidade está aqui dentro. Como é que você tira esse valor? De forma experimental. Não, é muito difícil tirar de outra forma. Então você faz teste em bancada como mede com o torquímetro o eixo do motor já conectado nos pistões. E aí você vai ter quanto que tu perdeu dos pistões, que tu consegue calcular a partir disso aqui. E, né, esse aqui tu calcula pelos pistões. E quanto que realmente você consegue usar de torque. Outra forma que você poderia calcular esse WB, por exemplo, se você estivesse fazendo isso de forma experimental, esse WB, que é a potência de torque, ele vai dar o torque, que eu vou chamar aqui de esse T estranho, vezes a velocidade de giro, ou a velocidade angular do eixo em radianos por segundo. Então, isso aqui em radianos por segundo, isso aqui o torque, também vai dar esse WB. Ou você calcula assim, como eu estou passando aqui, que geralmente é o método teórico é assim. O método experimental, você calcula assim. Que daí você mede o torque. E ambos vão bater. Bom, beleza. Isso é a energia que você tem disponível no eixo em forma de torque para girar o eixo. Do eixo para a hélice você tem um acoplamento, porque você conecta esses dois, que é o acoplamento eixo-hélice, tanto que eu posso conectar um motor com o eixo dele em diferentes hélices. Inclusive, isso é uma coisa que se faz, ou se deveria fazer em aerodesign, né? Você muda as hélices, porque as hélices, dependendo do número de hélices, do perfil da hélice, ela pode ser melhor ou pior pela velocidade de voo que você está querendo. Então, você pode trocar a hélice, ela não é necessariamente presa, né? Você prende, é lógico, né? Mas eu quis dizer, ela não é fixa. Você pode trocar a hélice para uma outra que seja mais conveniente. Então, quando você vai do eixo para a hélice, você também tem uma perda. E essa perda, a gente geralmente contabiliza não só o quanto que você vai girar a hélice, mas a gente contabiliza o quanto que vai virar realmente potência de voo, ou quanto que essa hélice consegue dar de força. Então, esse último aqui, que é a potência disponível, o subíndice dele é A, porque em inglês ela é available. Então, o que a gente realmente contabiliza depois da potência de eixo é o quanto de potência que foi transformada em impulso de voo, ou seja, quanto que virou Fn. Só que Fn é newtons, né? Então, na verdade, o WA, que é a potência disponível, nota aqui embaixo, ele é dado por F vezes U. Esse Fu não é um chinês. Isso aqui é WA igual ao Fn do avião. Novamente, o meu avião estranho aqui. Vezes a velocidade que o avião está voando. Força versus velocidade dá watts, tá? Porque isso aqui vai dar o Fn é newtons, então a gente tem newtons, metros por segundo. Newton metro segundo é watts também. Não acredita? Vai lá, abre as unidades aí. Newton é massa vezes aceleração, né? Quilograma metro segundo quadrado, vai abrindo aí que tu vai ver que vai sobrar só watts. Então, esse é o cara que nós geralmente estamos interessados porque a gente quer saber esse valor com base nas velocidades de voo. Então, para chegar do eixo para o quanto que realmente vira impulso de voo, a gente tem esse segundo rendimento, ele está próprio aqui, ele é o que a gente chama de rendimento de propeller. Propeller é em inglês como a gente chama hélice, é o rendimento de hélice. Nota que daqui para cá é o próprio WB. Então, a gente vai adicionando rendimentos. E esse propeller é o rendimento que você tem quando você mede, na verdade, em túnel de vento ou em bancada estática, a força que você tem no sistema para diferentes hélices, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, essas são as potências que a gente precisa resolver, porque geralmente você parte do pistão, que é essa primeira, e você quer chegar nessa, que é o que nós vamos ver num exercício um pouco mais para frente.
Eu já expliquei um pouquinho desses rendimentos, mas associados às potências estão ali os rendimentos, explicar um pouquinho melhor. Novamente apareceu o mesmo desenho aqui embaixo, só para mostrar os rendimentos. Então, nós estamos ali a potência dos pistões, beleza? Não tinha rendimento. Quando você vai para a potência de eixo, aparece o rendimento mecânico, que eu falei. Está aqui o rendimento mecânico. Ele é a fração da energia que você tem, que é gerada por todos os pistões do motor, mas que chega no eixo na forma de torque. Então, ele dá isso daqui, ou seja, a energia no eixo sobre a energia nos pistões. Vai dar menor do que 1, né? Porque geralmente a gente trabalha com percentual, até 100%. E o quanto menor, o quanto mais longe o WB do WI é o quanto você perdeu de energia. Dali para o WA, como eu falei, aparece daí o netaprop, que é o de propeller, rendimento de hélice em português. E aí a energia disponível que estava no eixo na forma de torque, ou seja, o WB, mas que realmente virou o que a gente chama de potência de voo na forma de impulso, ou seja, que virou realmente Fn, velocidade de voo. Também menor do que 1. Todo mundo menor do que 1 aqui. E esse cara, nós temos dois jeitos de obter. De forma experimental, na verdade são 3. Aí você faz teste em bancada, que nós vamos ver um pouco mais à frente. De forma numérica, você faz uma simulação numérica com essas hélices e resolve o escoamento que você vai ter. Ou de forma teórica, através do que a gente chama de teoria do disco atuador. Que é uma teoria simplificada, que nós vamos ver na próxima sessão de vídeos aí, onde você tem uma estimativa para esse valor, porque ele faz toda a diferença para você. E ele geralmente não é muito grande, não. Ele fica na faixa do 0,4, 0,5, 0,6, se você tiver sorte ali. E ele é um valor muito importante. Então, esses seriam os rendimentos e as potências que a gente trabalha. Então, nota que se eu quisesse fazer um avião elétrico, eu só não vou usar... Vou botar numa outra cor. Esse daqui eu não uso para o elétrico. Porque daí, na verdade, eu não tenho um W ciclo, porque eu não tenho um ciclo de pistão, eu tenho uma bateria. Então, você acopla a potência da bateria, que é uma potência elétrica, direto nesse cara aqui. E daqui para baixo, esse e esse, você usa no sistema elétrico. Então, se você está fazendo aviões elétricos, por exemplo, esses dois aqui tu vai usar. E aí, a partir daqui, a metodologia é a mesma. Só esse cara aqui que tu não usa. Tu já tem esse valor da bateria, né? É a potência da bateria. Agora, esses são os rendimentos entre os acoplamentos de equipamentos do motor. Porém, todo motor, todo sistema térmico em engenharia, você tem o que a gente chama de rendimentos do sistema como um todo, né? Esses aqui eles são por partes. Então, o WA, o rendimento de propeller se aplica aqui, o rendimento de mecânico se aplica aqui. O rendimento térmico do motor, que é o que está nesse slide aqui, e o rendimento térmico do ciclo, eles são rendimentos relacionados agora com quanto de combustível geralmente você gasta. Nota que nesses que eu mostrei aqui não aparece combustível. Você não sabe, por exemplo, se eu estou queimando sei lá quanto ali no pistão, isso não aparece nesses rendimentos aqui. O quanto que eu estou gastando de combustível, ele aparece nos rendimentos térmicos. E a gente tem dois. O do ciclo do motor, que é só para esse pedacinho aqui que está em vermelhinho, só o motorzinho dos pistões. E o rendimento térmico do motor como um todo, que aí ele acopla até o eixo. Então, esses dois rendimentos que aparecem aqui, que são os térmicos, eles são úteis para nós quando você quer saber o quanto eficiente está sendo esse motor ou esses pistões com relação ao combustível gasto. Então, o que ele tem, na verdade, ele aparece um THzinho, porque é de thermal, térmico, né? Do ciclo. Então, nota que essa aqui é a potência do ciclo, que estava lá antes, e eu estou dividindo pelo QH. O QH é o calor, ou a taxa de calor, no caso aqui, porque vai dar em watts, né? Da combustão. Então, por exemplo, se você está num ciclo Otto, ele é esse QH que entra aqui. Só que nota que tem um pontinho em cima em watts.
Geralmente tu tem a quantidade de combustível injetado, que é quilogramas por segundo, e você multiplica ali pelo PCI, fechou esse cara aí. Nesse cara aqui, tu vai saber se você está gastando bem o combustível. Geralmente em motores aeronáuticos é bem importante a parte de eficiência térmica, para não gastar muito combustível, porque tu tem que carregar ele todo, né? Então é bom, é interessante que você consuma esse combustível da forma mais eficiente possível. E é nesse cara aqui que a gente consegue saber se ele está consumindo de forma eficiente ou não. Como eu falei, esse aqui só olha os pistõezinhos, se os pistões estão queimando de forma boa. Quando eu acoplo o eixo nessa análise para ver se o torque que ele está me dando com relação ao consumo de combustível está bom, a gente tem o rendimento térmico do motor como um todo. Nota que sem as hélices, tá? Que daí é a potência de eixo, e aí o torque está aqui dentro, pelo mesmo calor da combustão. Taxa de calor, né? Da combustão. Esse aqui vai me dizer se em valores de torque eu estou dando um bom torque para o meu... um bom torque com relação a quanto consumo de combustível que eu estou tendo. Esses são valores interessantes porque a gente faz, à medida que a gente for ver, aparece para o turbojato depois, tu vai ver também, só que daí não com relação ao eixo, com relação ao sistema como um todo. Isso aqui a gente usa muito para ver se teu motor, do jeito que você fez o design, está eficiente ou se ele não é beberrão, né? E por último, o último rendimento que tem aqui é o que a gente chama de rendimento global do motor. Esse aqui é um rendimento que aparece muito em gráficos quando você está fazendo análise de motores aeronáuticos. Ele também é o mesmo rendimento que vai aparecer depois, quando a gente for ver, aparece também para o turbojato, tá? É a fração da energia que é gasta na combustão do sistema, que é esse QH, que realmente vira potência de voo na forma de impulso. Então aí a gente põe o WA ali em cima, ou seja, aí eu já estou olhando, nesse último caso, aí eu estou olhando pistões, eixo e hélice. Então nota que cada um deles eu acoplo um sisteminha extra ali, tá? Esse daqui geralmente é o que a gente plota em gráficos. Nota que essa igualdade ela é verdadeira, porque eu posso substituindo ali o WA pelos outros. Então, por exemplo, eu tenho que rendimento global do meu motor é o WA, mas lembrando que o meu WA eu poderia escrever ele como neta prop WB sobre QH. WB sobre QH é o que eu estou chamando de rendimento térmico do motor. Então isso aqui é rendimento Propeller das hélices, rendimento térmico do motor. Você pode usar ele assim também. Esses são os rendimentos que a gente precisa saber. Se ficou muito confuso essa jossa toda aqui, porque eu sei que é muita coisa, fica ligado na playlist de exercícios que nós vamos fazer vários exercícios com relação a esses motores de pistão para entender como é que se aplica esses valores e da onde eles vêm, porque são valores geralmente que vêm de dados experimentais. Um resumão desses potências e desses rendimentos para ficar claro. Então essa tabela aqui de cima são as potências, tá? Tá lá, ó, potência interna, potência de eixo, potência disponível, a equação de cada um deles e o que que é. Então essas são as potências envolvidas no pistão aeronáutico, tá? No motor de pistão. Essa segunda tabela são os rendimentos. Então aqui tu tem as equações de cada rendimento, os 5, o que é cada um deles e são os nossos rendimentos. Então essas duas tabelas resumem esse material aqui. No próximo agora a gente tem que ver a teoria do disco atuador e entender como é que se usa esses negócios todos para casos realistas, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso nos próximos vídeos.